Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só que dupla, hein? Direito do trabalho e agora direito tributário. Enfim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais por conta do que o barulho que o direito tributário vai causar no dia de hoje. Vocês não sabem o que vem por aí. Enfim, mas antes disso, vamos esquentar já com uma informação das mais quentes que nós temos. Vamos lá com uma grande dica de direito tributário, já para início de conversa, e essa dica significa dizer que a gente vai partir do texto da Constituição Federal. Vamos lá, então. Na Constituição Federal tem um dos temas mais cobrados na história do exame da ordem. Esse tema é chamado de competência tributária. Na verdade, no exame da ordem, ele pode ser trabalhado ou como poder de tributar, ou ainda como competência tributária. E aí, quando a gente fala sobre competência tributária, competência mesmo, você sabe que, na verdade, é um poder descrito, claro, pela Carta Magna, e a Constituição faz o quê? Ela vai distribuir competência tributária para todo mundo. A Constituição Federal vai distribuir competência para a União, para os estados, para o Distrito Federal e também para os municípios. E quando ela faz isso, ela se preocupa especialmente com um dos entes federados. Se tem um ente federado que o exame da ordem gosta muito de cobrar a seu respeito e fazer com que, na verdade, você indique qual é a competência tributária a ele indicado, esse ente é a União. Fique esperto, então, com a competência tributária, especialmente da União. Porque a União, ela tem, entre várias competências, duas que são exclusivas dela. Duas modalidades de competência que só servem para a União. É a chamada competência residual e também a competência extraordinária. Pode marcar aí, são duas modalidades de competência bem interessantes, competência residual e competência extraordinária. Já vou dizer mais uma vez, essas duas são exclusividade da União. Nenhum outro ente federado possui esses tipos de competência, senão a União. Sabe onde que está isso? Artigo 154 da Constituição Federal. Competência residual e competência extraordinária. As duas, só mesmo da União. Quando a gente fala da competência extraordinária, você vai falar, essa é bem tranquila, né? Competência extraordinária permite à União instituir o imposto de guerra, o imposto extraordinário de guerra, que, obviamente, é um imposto que só pode ser instituído no caso de guerra ou iminência de guerra externa. Tranquilo, imposto de guerra. Lembrando que é um imposto que, haja vista a sua urgência, a sua relevância, é um imposto que pode ser instituído por lei ordinária, e lembra, o imposto extraordinário de guerra, porque pode vir por lei ordinária, ele também é admitido ser veiculado por medida provisória. Então, não esquece, imposto de guerra, ou medida provisória, ou lei ordinária, está valendo. Agora, é diferente quando a gente pensa na outra modalidade de competência. Na competência residual. Mais uma vez, competência residual pertence a qual dos entes federados? União e mais ninguém. Só mesmo a União tem a possibilidade de se valer dessa modalidade que dá a possibilidade da União instituir novos impostos e também novas contribuições sociais. Então anota aí, deixa bem claro para você não esquecer, competência residual permite à União, e só mesmo a União, instituir novos impostos e instituir novas contribuições sociais. Acontece que para isso realmente ser utilizado pela União, ela vai precisar observar algumas condições, alguns requisitos. E que requisitos são esses? Para a União se valer ou de novos impostos, ou mesmo de novas contribuições, a União tem que atender aqui, três requisitos, três condições. Primeiro, lei complementar. Lei complementar, ou seja, a competência residual, ela não admite medida provisória. Competência residual tem que ser por lei complementar, novos impostos por lei complementar, novas contribuições sociais por lei complementar. Não pode medida provisória? De jeito nenhum. Mas se for uma situação muito urgente, muito relevante, pode medida provisória? Também não. Não é por lei complementar? Se é reservado à lei complementar, é só lei complementar, você esquece medida provisória. O que mais? Segundo requisito, sejam os novos impostos, sejam as novas contribuições, eles devem ser, esses dois tributos, não cumulativos.
Os dois devem ser tributos não cumulativos. Veja, duas condições já foram: lei complementar, e além disso, qualquer um desses dois tributos devem ser não cumulativos. Fechado? Agora, o mais interessante de tudo isso é o último requisito, a última condição. Por quê? Os novos impostos, ou mesmo as novas contribuições, elas não, ou eles, os dois, na verdade, não poderão copiar o fato gerador, nem a base de cálculo de impostos ou contribuições sociais já existentes. Vou repetir, terceiro requisito: novos impostos e novas contribuições, quando forem instituídos, eles não podem copiar nem o fato gerador, nem a base de cálculo dos impostos ou das contribuições já existentes. Qual dos três requisitos precisa ser observado exatamente? Os três. Retomando, só para fechar essa primeira grande dica: competência residual pertence à União, dando a possibilidade da União instituir novos impostos ou novas contribuições sociais, mas para isso acontecer, três requisitos deverão ser observados. Lei complementar: esses tributos devem ser não cumulativos e, acima de tudo, esses tributos não poderão copiar o fato gerador, nem a base de cálculo dos impostos ou das contribuições sociais já existentes. Está claro mesmo? Para a galera aqui, pegou direitinho? Cuidado com essa competência residual, para o pessoal que me assiste aqui, país afora, em todas as unidades do Damásio. Olha só, me perdoe, deixa eu trazer aqui uma informação interessante, deixa eu aqui avançar um pouquinho, e deixa eu trazer um convidado sensacional, muito mais do que um convidado. Um cara que eu conheço há muitos anos, praticamente 2 décadas, um cara que é um mestre em direito tributário, e é muito mais do que isso. Como ele diz, vai a Balagbangu, quem está chegando aqui é o Caio, meu grande amigo Caio Bartini. Ele vai arrebentar e já vem com uma dica fantástica. Caião, quero saber mais da Constituição Federal. Cadê você, meu rei? Eu tô voltando pra casa viver. Eu tô voltando pra casa Eu tô voltando pra casa viver. Eu tô voltando pra casa outra vez. Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o professor Caio Bartini, responsável pela disciplina fantástica de Direito Tributário. A gente não trata de figuetes, a gente não trata de aviso breve, cesta base, tique. A gente não trata de uma situação de João da Silva fazer acordo, não é o nosso caso. Tá? Nós estamos aqui para simplesmente passar para vocês, eu e o Alessandro, as principais informações de Direito Tributário para você ser aprovado. São as dicas Neymar. Vai cair, filho. Escreve que vai cair, fica tranquilo. Hoje é um dia importante, é um retorno, uma redenção. Está aqui no Dia Damásio, né? Está com uma equipe fantástica. Fiquei 14 anos no grupo, volto, para a gente poder dar sequência agora com amigos de longa data. Alessandro, Milena, dentre outros. Segunda fase está com a gente, vai estar bombando e eu espero vocês. Vamos para as dicas, Alê, sem muitas delongas. Queridos, Alessandro falou sobre competência tributária, só que guarde, nenhuma competência tributária é absoluta. Toda competência tributária sofre limites, e estes limites são impostos pela própria Constituição Federal. A Constituição dá a competência, a Constituição limita o exercício dessa competência. Então, essas limitações ao poder de tributar são consideradas como garantias fundamentais do cidadão contribuinte, contra eventuais abusos que possam vir a ser praticados pelo Estado. Limites mais importantes são aqueles estabelecidos entre dois artigos, 150 e 152 da Constituição. Leia esta jossa, porque é dica Neymar, vai cair. Fato. Eu vou falar de uma limitação e passo a bola para ler. Uma limitação para vocês, que vai ter uma grande probabilidade de ter um questionamento, vai ser a questão 24, responda C, da prova branca,
Princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade foi criado com a finalidade de aumentar a segurança jurídica na tributação. Para isso, a Constituição Federal vai consignar no artigo 150, inciso 3, a linha B, uma forma de aplicar a anterioridade, que é a chamada anterioridade de exercício, anterioridade comum, anterioridade anual. Se um tributo é criado no ano, se ele é aumentado no ano, ele só pode ser cobrado quando? No próximo exercício. O que o maravilhoso administrador público brasileiro começou a fazer? Começou a criar tributo dia 30 de dezembro, publicar a lei no dia 31 e já cobrava no dia 1º. O cara fala, mas a segurança jurídica? O cara fala, eu quero que você morra. Eu estou cumprindo a Constituição. Está feliz? Discuta. Até que veio uma determinação pela emenda constitucional 42, inserindo uma forma diferenciada de aplicar junto à anterioridade, que é a anterioridade nonagesimal. O que a anterioridade nonagesimal faz? Se um tributo ele for criado ou aumentado no ano, ele só pode ser cobrado a partir de 90 dias da publicação da lei. O que vocês acabam confundindo, você não vai fazer isso, é o seguinte: nós temos que sempre pensar que a anterioridade é um único princípio com 2 regramentos, comum e nonagesimal. Então você pensa assim, bom, eu tenho que saber que entre os exercícios financeiros, entre um ano e o outro, eu tenho que ter um prazo mínimo de 90 dias de distância. Essa é a regra aplicada. Caio, guardei a regra, como é que eu estou para a prova? Uma zona, uma porcaria, uma bosta. Por quê? Porque a prova não vai te perguntar a regra, filho. A prova vai te perguntar as exceções. Só que quando você lê o diabo do artigo 150, parágrafo 1º, você fala assim, Jesus me ajuda, porque você vai ficar virando a Constituição de um lado para o outro, você vai falar assim, eu não estou entendendo absolutamente nada. Guarde 3 frases que eu vou passar para vocês. Primeira, tributos cobrados imediatamente. Você não precisa ser o Rui Barbosa para entender que se o tributo é cobrado imediatamente, ele não respeita nenhuma anterioridade. Publicou, paga. Quais são os tributos que estão nessa condição? Imposto de importação, imposto de exportação, IOF, imposto extraordinário de guerra e empréstimos compulsórios emergenciais. O que é o empréstimo compulsório emergencial? Decorre de calamidade pública, guerra externa e sua iminência. Esses são cobrados imediatamente. Quais são os tributos que só respeitam 90 dias? Só precisa respeitar 90 dias, não tem essa coisa do ano seguinte. Pode até acontecer o ano seguinte, mas o que eu preciso de receber de prazo é somente os 90 dias. IPI, ICMS combustíveis, CID combustíveis, e você vai guardar também as contribuições sociais. IPI, ICMS combustíveis, CID combustíveis e contribuições sociais. E por fim, você vai guardar quais são os tributos que só vão poder ser cobrados no ano seguinte. Tributos que só são cobrados no ano seguinte são aqueles tributos que não importa se ele foi criado ou aumentado em janeiro, fevereiro ou dezembro, porque ele só vai poder ser cobrado em janeiro do próximo ano. Imposto de renda e fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Guardem essas dicas e leiam a súmula vinculante número 50. Súmula vinculante número 50, norma geral, norma legal que altera prazo de recolhimento de obrigação tributária, não se sujeita ao princípio da anterioridade. É só você fazer o seguinte raciocínio: obrigação acessória não se submete à anterioridade. Se fazer qualquer coisa de arrecadação e fiscalização, isso pode ser feito de uma forma imediata. Ale, o que você tem aí para a dica importante, seja de limitações ou tributo em espécie? Bom, vamos lá. Vamos falar agora de tributos em espécie. Show! Em relação aos tributos em espécie, a gente sabe que são 5 modalidades, entre os impostos, taxas, contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e também as contribuições especiais. Não faz muito tempo, todo mundo lembra um pouco da paralisação dos caminhoneiros, e aí uma dessas espécies tributárias ficou bastante em evidência, que foi justamente a CID combustível. CID combustível, vocês sabem muito bem, é um tipo de contribuição especial, mas a CID combustível ela tem umas peculiaridades, inclusive aliadas a isso que o Caio acabou de comentar. A CID combustível, a chamada contribuição de intervenção no domínio econômico, mas não é qualquer CID que eu estou falando, quero reiterar aqui, eu estou falando da CID combustível. O que a gente não pode esquecer de jeito nenhum sobre a CID combustível? A CID combustível, primeiro, ela representa uma exceção ao princípio da legalidade.
É exceção à legalidade porque as suas alíquotas, naturalmente, podem ser alteradas por ato do Poder Executivo, CID Combustível. Mas ela não para por aí, a CID Combustível também é exceção ao princípio da anterioridade. O Caio acabou de comentar, a CID Combustível, se porventura tiver a sua alíquota restabelecida esse ano, será que ela vai ter que esperar pelo exercício financeiro seguinte para que essa nova alíquota seja cobrada? Não. A CID Combustível, ela não precisa aguardar pela anterioridade anual, mas em contrapartida, a CID Combustível vai ter que esperar aquele prazo mínimo de 90 dias. Então lembra, CID Combustível é exceção a dois princípios, a duas das limitações constitucionais ao poder de tributar. Exceção ao princípio da legalidade, porque suas alíquotas podem ser alteradas por ato do Poder Executivo, e exceção também ao princípio da anterioridade anual, ou seja, CID Combustível, tem a alíquota alterada hoje, tem a alíquota alterada no domingo, vai poder cobrar ainda ao longo do ano de 2018? Vai, mas só depois de decorridos 90 dias. Está bem claro? E lembra, tem uma última particularidade da CID Combustível que eu quero indicar aqui para vocês. É uma aposta, Caião, se cair, vou ler mão. Dica Leimar. Na praça, exatamente. Vou ler mão no centro da cidade se cair essa sobre CID Combustível. A CID Combustível é a única das contribuições que está sujeita a ter a sua receita tributária repartida. CID Combustível, se o exame da ordem perguntar sobre repartição de receitas, saiba você que a CID Combustível tem a sua receita repartida. É um tributo federal, mas a União vai repartir as receitas da CID Combustível para com os estados e para com os municípios. CID Combustível tem a receita repartida? Tem a receita repartida. A União vai repartir com os estados e a União repartirá com os municípios também. Cuidado com isso, porque de todas as contribuições que existem, só a CID Combustível está sujeita a ter as suas receitas repartidas entre os demais entes federados. Está bem claro? Legal? Isso um pouquinho mais sobre as espécies tributárias, mas Canhão, revela aí mais uma questão que vai cair. Olha só, uma outra dica que eu acho que é importante para vocês, entrando agora na normatização geral em matéria tributária. Toda vez que falar de norma geral, nós estamos falando entre os artigos 96 até o 218 do CTN. Então, são vários temas de normas gerais que são tratados. O que a OAB costuma questionar estatisticamente é um tema que você já sabe, já conhece bem e precisa simplesmente chegar e ratificar isso no domingo, que é a obrigação tributária. A obrigação tributária não é definida no Código Tributário Nacional. O CTN, se você pega o artigo 113, ele vai falar, a obrigação tributária é principal e acessória. Tá, mas o que é a obrigação tributária? A obrigação tributária é uma relação jurídica que é estabelecida entre o fisco e o particular, visando ou o dever de se levar dinheiro aos cofres públicos, ou o atendimento de deveres administrativos que sejam vinculados à arrecadação e fiscalização. Então, o que você tem que guardar? É uma relação jurídica. Essa relação jurídica é dividida em duas formas, tem uma dicotomia. A primeira espécie de obrigação é a principal. Obrigação principal é aquela que decorre de pagamento. Decorre de pagamento, o dever de pagar. Essa obrigação, ela surge com a ocorrência do fato gerador. E essa obrigação tributária principal, ela é ex lege, ou seja, ela decorre de lei. Ela vai decorrer sempre de lei. Você fala, bom, pagamento, eu tenho o dever de pagar o quê? Você tem dever de pagar não só o tributo, como você também tem o dever, se acontecer, de pagar multa. Então, multa não é obrigação acessória. Ah, mas o direito civil diz que é acessório. Ótimo para o direito civil. Ao direito privado diz que dane-se. Para o direito tributário, obrigação principal engloba tributo, engloba multa, para todo e qualquer feito. A obrigação acessória são cumprimentos de deveres administrativos vinculados à arrecadação e fiscalização de tributos. Então, o que nós estamos falando, na verdade, não tem nada a ver com pagamento. Nós estamos falando de burocracia administrativa, emitir nota fiscal, escriturar livro, prestar informação. Isso é obrigação acessória. Ah, mas a obrigação acessória também depende de lei? Não, a obrigação acessória independe de lei, ela depende da legislação tributária. E se você pegar o artigo 96
do Código Tributário Nacional, você vai ver que a legislação tributária engloba leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. Eu não preciso de lei para alterar arrecadação de tributo, para alterar livro fiscal, emissão de nota fiscal, prestação de informações. Isso não precisa de lei, ela pode ser extinta, inclusive, por qualquer espécie de ato normativo ali tratado. Cuidado, não tem essa coisa de acessório segue principal. A obrigação principal e a obrigação acessórias são obrigações autônomas, independentes. Se tem uma empresa isenta de ICMS, ela está dispensada de pagar, portanto, ela está dispensada da obrigação principal. Ela tem que continuar emitindo nota fiscal? Tem que continuar escriturando o livro? Tem que continuar prestando informações? Então, ela vai cumprir a obrigação acessória, independentemente de estar dispensada da principal. Ah, mas e se o cara descumprir a obrigação acessória? Ele vai ser multado. Essa multa é principal ou acessória? Principal. Lembra, toda multa é principal. Segue a lei, outra dica. Bom, vamos lá então. Avançando sobre obrigação, a gente tem também questões relativas a lançamento e crédito tributário. Pois é, lançamento e crédito. Entre lançamento tributário, você sabe muito bem da existência de 3 modalidades. Tem o lançamento direto ou de ofício, tem o lançamento misto ou por declaração, e aquela última modalidade que é a mais utilizada hoje em dia, que é o autolançamento ou lançamento por homologação. Fique especialmente atento a esse tipo de lançamento, autolançamento ou lançamento por homologação. Nessa modalidade, nessa última modalidade, descrita lá no artigo 150 do Código Tributário Nacional, você vai encontrar uma série de tributos que se encaixam nesse tipo, como o imposto de renda, como o ICMS ou mesmo o ISS. E aí você vai me perguntar, mas professor, e se o exame na ordem não indicar qual é o tributo? Como é que eu vou reconhecer a modalidade de lançamento? Como é que eu sei que o exame da ordem está me perguntando sobre o lançamento por homologação? Entre várias características do lançamento por homologação, tem uma que só existe para ele. É justamente o pagamento antecipado. Pagamento antecipado. Grava isso na memória. Pagamento antecipado. No lançamento por homologação, e só no lançamento por homologação, existe o pagamento antecipado. Ou seja, o contribuinte, nessa modalidade, ele é obrigado a pagar o tributo antes de qualquer análise por parte do fisco. Pagamento antecipado, não porque ele paga antes do vencimento, né, Canhão? Exatamente. Mas pagamento antecipado, porque ele vai pagar o tributo antes de qualquer análise a ser realizada pelo fisco. Tenha essa informação no enunciado, batata, é lançamento por homologação, não é isso? Exatamente. Dicas Neymar para vocês, queridos, certo? Vai cair, tributária, a gente vai estar juntos. Agora eu vou chamar a Vanessa, que é a nossa coordenadora, vai dar uma palavrinha com vocês, e nós vamos estar aqui só de olho, observando tudo, queridos. Tributário agradece a sua cooperação, tributário agradece o fato de vocês terem a atenção, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, te encontro na segunda fase. Fala para ela, te encontra, porque a primeira fase é muito light, né não? Primeira fase você tira de boa, né não?